Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Fala Visão. Eu sou Luciana Gonçalves e esse que é um podcast do Movimento Visão 25, que tem aí o propósito de um novo patamar de eficiência dos escritórios contábeis. Mas como que a gente faz isso? A gente não faz isso sozinho, a gente precisa de você, da sua atuação, da sua participação desse movimento. Então eu deixo para vocês entrarem lá no nosso site, nas nossas redes sociais, interagirem, entenderem um pouco mais sobre esse movimento. Então acesse o site visão25.com.br e também vai estar na descrição desse episódio. Deve aparecer também aí um QR Code para você escanear e fazer parte do nosso movimento. E o movimento está chegando agora numa nova fase, então uma fase muito especial no qual a gente está fazendo, trabalhando na construção de um novo modelo de negócio para o mercado contábil, A gente está tendo encontros mensais aí que estão sendo super ricos, com várias contribuições. Então eu convido você a fazer parte da nossa comunidade ali no WhatsApp, entender um pouco mais sobre como a gente pode fazer a diferença aí dentro dos escritórios contábeis. E este que é um episódio mais do que especial, no qual a gente vai fazer uma retrospectiva de todos os episódios que a gente teve nessa primeira temporada. E a gente sempre, teve aqui convidados, que contribuíram, que deixaram seus insights bem valiosos. Então, a gente vai fazer essa retrospectiva, lembrando, cada episódio. E eu estou aqui com a Priscila Oliveira, que é voluntária, atuante e também pesquisadora do Movimento Visão 25, que vai fazer essas percepções dos episódios que a gente teve durante essa primeira temporada. Ei, Lu, obrigada. Oi, todo mundo, A gente está aqui bem empolgado para poder fazer essa retrospectiva, trazer tudo que a gente discutiu ao longo do ano, as oportunidades, as trocas que a gente teve com esses contadores que participaram, e aí fazer esse fechamento já pensando nas novidades que vão vir para 2025 também. Verdade, Pri. Essa temporada que está terminando, com esse episódio, mas a gente vai ter vários outros episódios, constituídos aí para a nova temporada, então não perca, vai ser incrível. Pri, para começar, eu queria que a gente relembrasse o nosso primeiro episódio, que a gente teve aqui o contador Adriano Encosta, no qual a gente falou sobre os favorzinhos, que acontece ali muito dentro do escritório, e o Adriano trouxe para a gente assim, uma percepção que isso muitas vezes é prejudicial para o contador, que a questão do favorzinho, ele não traz uma valorização e também impacta muito na receita ali dentro do escritório contábil. Me conta um pouco assim da sua percepção, você que assistiu o episódio, você concorda com isso? Foi bem isso, Isso é uma questão muito realista ali que acontece no dia a dia dos escritórios contábeis. Sim, Lu, concordo com a percepção que ele trouxe, até porque quando o escritório faz um favorzinho para aquele cliente, ao invés de cobrar por aquele serviço que está sendo prestado, ele deixa ali, ele tem um impacto dentro do escritório, ele deixa de gerar uma receita para dentro do escritório. E acaba também que o cliente que está recebendo aquele favorzinho, ele não agrega valor naquele serviço que está sendo prestado, isso também gera um impacto. Então foi uma coisa que a gente percebeu tanto na pesquisa, dentro dos fóruns, nas discussões com os contadores e também nesse podcast, do contador entender que o quê? Ok, ele precisa fazer, prestar aquele serviço para aquele cliente, mas aquilo não pode ser em forma de favor. Ele tem que demonstrar o quê? Olha, dentro do nosso contrato eu vou prestar esse serviço, mas se você precisa disso aqui, a gente precisa ajustar um valor, porque isso também vai gerar algo para mim. Eu vou ter que vou precisar de um tempo para poder processar esse serviço, eu vou ter que colocar um outro colaborador. E às vezes não é só uma coisa pequena, é uma coisa que precisa de um amparo maior ali dentro do escritório. E se for fazer também um favorzinho, que pode fazer, não Sim. tem problema nenhum, pensar de forma estratégica, Exatamente. Na retenção do cliente, na Sim. questão. E até porque você vai pensar, quando você presta aquele serviço, tem várias coisas, outras coisas por trás. Então é importante que na hora que o cliente vier solicitando um outro serviço, pensar, tudo bem, ele é meu cliente, eu não quero perder aquele cliente, mas eu devo fazer esse serviço dessa forma, eu preciso agregar valor dentro do meu serviço ali, eu preciso que o meu cliente entenda que aquilo ali, que ele, não é o que ele está fazendo, não é o que ele está me pedindo, não é uma coisa simples, é uma coisa que às vezes vai gerar um impacto. Então eu acho que essa questão do favorzinho nos escritórios, que é uma coisa que a gente percebeu que acontece muito, é uma coisa que tem que ser mudada ali, Os escritórios têm que mudar, achar e falar assim, não, peraí, esse serviço que está sendo solicitado agora dessa forma eu não posso fazer, como que eu vou abordar esse cliente, como que eu vou conversar com esse cliente para ele entender que ele precisa sim pagar por aquele serviço que eu estou prestando nesse momento. E o
impacto que aquilo tem dentro do escritório, né? Verdade, é mensurar, né, isso tudo. Exatamente. Bom, e para o nosso segundo episódio que a gente teve nessa temporada, foi um episódio que a gente falou sobre os fóruns, que você ali participou, né, tá sempre presente ali na condução desses fóruns, e a gente falou muito sobre a questão do custo e do lucro, que foi nesse segundo episódio que a gente discutiu, e assim, dados da pesquisa revelam que o custo, os honorários não estão subindo proporcionalmente aos custos ali, né? Que isso é um desafio muito grande para dentro do escritório. Como é que foi ali? A gente discutiu isso no fórum, né? E eu queria que a gente relembrasse um pouco dessa discussão que a gente teve ali dentro do segundo episódio. Quando a gente vai para esse tema dentro dos fóruns, né, e até mesmo dentro da pesquisa, a gente percebe que o quê? Que o custo e os lucros, eles estão o quê? Pau a pau ali. Não sei se eu posso, né, usar esse termo assim. Pode sim. Mas a gente pensar no sentido quê? Que o escritório tem os custos, ele tem as receitas dele, mas na hora que ele vai pensar na lucratividade dele ali, ele não está tendo um lucro real. O que ele recebe ali, o que ele tem, ele consegue pagar as contas, consegue pagar os funcionários, consegue retirar ali que seria o seu prolabore, mas no final das contas a lucratividade real ela não existe dentro dos escritórios. Então o que poderia estar acontecendo, né? Por que os escritórios hoje a gente pensa que eles não são lucrativos? Igual quando a gente traz essa ideia do favorzinho, ele pode ser um impacto dentro disso. Com certeza. O escritório não consegue ter uma lucratividade porque às vezes um serviço que ele poderia cobrar, ele não é cobrado. E aí quando você pensa num negócio hoje em dia que você não consegue ter uma lucratividade, aquilo gera um peso para você. Você pensar, por que eu não consigo lucrar? Por que eu não consigo sustentar o meu negócio? O que está acontecendo? Isso é um desafio, não só para contadores, mas, né, para empresários. E aí foi uma coisa que a gente discutiu pensando quais que eram os custos que impactavam dentro do escritório, né? A gente vai pensar na utilização de software, vai pensar na mão de obra ali dos colaboradores e pensar nessa gestão. O que estaria acontecendo? Que você presta o serviço, você tem ali, mas no final das contas, as contas fecham, mas fecham naquela margem, você não consegue ter uma lucratividade. E é uma das coisas que o modelo também vem trazendo aí, da gente pensar, né, como que a gente vai reverter isso, como que a gente consegue fazer o escritório ser mais lucrativo, pensando em toda a receita que ele tem ali dentro, né? E nos custos que eles têm ali. Um objetivo também do modelo é isso, tornar os escritórios mais lucrativos, do que é uma coisa que não acontece hoje. O legal desses fóruns é os debates, né? Os debates que acontecem lá, né? São contadores participando, que tem uma vivência, né? Às vezes de muito tempo de empresa, então é bem bacana a gente, né, acompanhar ali o dia a dia do contador e ter esses insights que a gente está trazendo para a construção do modelo de negócio. Com certeza, igual a gente fala, a gente vem com a teoria, mas os contadores vêm com a prática. É isso que vai fazer o modelo realmente ser eficiente, né? A gente traz aquela teoria, o contador vai trazer a prática, a gente juntando os dois, a gente vai conseguir construir um modelo que realmente seja eficiente e eficaz aí para os contadores. Legal. A gente também teve o segundo episódio que contou com a presença da Kelly Gianni, que a gente falou sobre a comunicação eficaz com os clientes. A gente entende que a contabilidade ali, os clientes têm um papel muito importante, né? Na troca de informações, na questão de análise, né? Que o contador precisa muitas vezes dessas informações para gerir ali alguns processos. E nesse episódio, né, a gente falou muito sobre isso, sobre essa questão de estar alinhado com o cliente, né, da importância da comunicação clara, que isso é essencial para os contadores fazendo seu serviço ali na prestação do seu serviço. E como é que conta para mim também, Pri, o que você achou desse episódio, assim? Esse episódio foi bem interessante, que é uma coisa também que quando a gente vai para os fóruns para falar sobre essa comunicação com os clientes, a gente percebe às vezes essa falha. Não às vezes por parte do escritório, às vezes do cliente não mandar um documento em tempo hábil, não responder uma mensagem, não responder as solicitações, responder as informações ali que o escritório necessita. E um ponto que a gente achou interessante, que a gente percebeu, é que os escritórios não fazem um onboard com o cliente, que seria aquele treinamento quando o cliente entra para dentro do escritório. Importante, né? Exatamente, que é quando ele entra para dentro do escritório. Quais os documentos que ele deve enviar, quais que são os prazos de envio, que momento que ele deve enviar, quais ferramentas, por qual canal que ele deve enviar aqueles documentos. E isso faz uma diferença. Tanto que a gente tem contadores que estão com a gente dentro do Visão, que eles já têm esses processos de onboard bem definidos. Bem definidos. E eles falam que a partir do momento que eles implementaram isso dentro do escritório, eles conseguem ver essa diferença. Que os documentos chegam no período correto, que os clientes estão alinhados ali com as informações. E aí a gente fala que essa comunicação clara entre os dois ela é importante. O escritório também tem que perceber se o cliente entendeu todas as informações, se ele entende como é que funciona o processo ali do escritório,
escritório, para na hora que alguém do escritório entrar em contato, ele perceber, não, eu preciso mandar isso agora, Importante. porque isso aqui vai fazer diferença no produto final que o contador vai me entregar, que seria uma geração de um relatório, ou então a emissão de uma nota ali no final do mês que ele precisa. Então, essa comunicação clara aí, ela é imprescindível para que os dois ali, né, tanto o escritório quanto o cliente, eles consigam andar no mesmo passo e cumprir com todas as obrigações que são necessárias, né? Importante. Já no quarto episódio, a gente volta também, né, trazendo temas que a gente discutiu ali no fórum, e a gente discutiu nesse episódio a questão da queda das receitas. E na maioria dos respondentes da pesquisa do Visão 25, indicou que aumentar o honorário ali seria uma possível solução. Porém, o questionamento que a gente leva até para a construção desse modelo de negócio que a gente está nessa fase do movimento, será que esse modelo, essa estratégia realmente é a melhor diante da diminuição de receita? Aumentar o honorário para fazer a questão, né, para compensar essa diminuição de receita é suficiente? E a gente discutiu isso muito dentro dos fóruns e a gente abordou isso no quarto episódio também, né? Dentro dos fóruns, o que a gente percebeu? Esse aumento de honorário não vai fazer esse aumento de receita dentro dos escritórios. Até porque tem outros concorrentes dos escritórios que às vezes você vai falar assim, eu vou cobrar tanto para poder prestar esse serviço. Aí esse cliente vai em um outro escritório e o outro escritório vai lá e cobra um preço que seria mais barato. O que a gente percebe para a valorização aí, para esse aumento, nem para esse aumento dos honorários, para esse aumento das receitas, é a valorização do setor contábil, que foi uma coisa que a gente discutiu muito, das pessoas entenderem a importância daquele serviço que é prestado pelo contador. Que eu acho que geralmente as pessoas não têm essa percepção tão ampla, sabe? Eu falo até por mim mesma, que antes, né, de estar dentro, assim, imersa dentro do movimento, não tinha essa percepção, e agora eu vejo qual importante é o serviço do contador. Quando ele conseguir agregar valor ali dentro do seu serviço, a pessoa vai falar assim, não, realmente, esse honorário que ele está me cobrando, realmente é isso que eu preciso pagar. E também quando ele vai prestando serviço ali, a pessoa vai entendendo a importância daquele contador, ele consegue oferecer até outros serviços para aquele cliente que antes o cliente achava que não precisaria. Então, a gente percebe que o quê? Que o aumento da receita ali não seria o aumento dos honorários, mas sim prestação de novos serviços, agregar valor nos serviços prestados e, principalmente, também os contadores terem uma rede de apoio, eles entenderem que eles não estão competindo entre si, que eles precisam se auxiliar. Se eu não consigo prestar um serviço que seria, vamos dar um exemplo de nota fiscal para uma academia e você é um contador que trabalha com isso, eu indicar para você esse cliente e quando você prestar um serviço, você precisar prestar um serviço que você não faz e eu faço esse serviço, você indicar esse cliente. Então, foi uma coisa que a gente percebeu também dentro dessa discussão. Agregar valor para os contadores, ter uma rede de apoio mais sólida ali, eles entenderem que eles não estão competindo entre si, que eles são parceiros. Não, e é uma coisa que deveria ser mais difundido ali, né? Essa mentalidade entre os contadores. Já no episódio 5, Pri, a gente falou sobre estresse ocupacional. Foi com a Chay Souza e a gente sabe que contabilidade tem uma carga muito boa, né? Uma carga pesada ali dentro de pressão mesmo em cima do escritório. E a gente bateu um papo sobre essa sobrecarga de tarefas processuais, o quanto isso pode impactar nos colaboradores, no ambiente, né? E isso também a gente está trazendo soluções, discussões, né, dentro do fórum. E queria saber a sua percepção sobre esse episódio, o que você achou? Então, Lu, quando a gente vai abordar esse tema de estresse ocupacional dentro dos fóruns, a gente vê que ele está envolvido em tudo dentro do escritório, né? Seja pelas altas cargas de trabalho, seja pelo retrabalho, seja pela atualização constante das leis que estão mudando a todo momento. Isso é verdade. E aí a gente vê que é uma coisa que impacta muito, principalmente para as pessoas que são ali os sócios dentro do escritório, que essa carga é muito grande. Então, aí a gente fala que o quê, né? A qualificação da equipe é importante. Para diminuir um pouco Para esse diminuir, peso. aí a gente fala nas automações dos processos, os processos estarem integrados, igual a gente falou na ideia do onboard, do cliente que manda os documentos em dia, né, e consegue gerar todos os processos. Então, para a diminuição desse estresse ocupacional ali, a gente fala que são um conjunto de coisas que vão tirar essa sobrecarga de cima do contador. E aí, dentro do modelo de negócio, a gente também traz esses campos, né? Pensando na gestão de equipe, na automatização dos processos, no onboard do cliente, como que esse conjunto vai auxiliar a diminuir
esse estresse que está em cima do contador. Como os pequenos processos do dia a dia ali que vão impactar ele, como ele não vai estar tão atrelado àqueles processos, porque eles vão rodar de forma um pouco mais automática, esse estresse vai diminuir ele dentro do contador e aí ele vai conseguir se dedicar a outras coisas e não só ao operacional ali dentro do escritório, que é o que a gente percebe hoje. Ele está muito ligado dentro do operacional. Ele não consegue sair daquele processo e pensar na expansão do seu escritório como se fosse pensando em oferecer novos serviços, né? Então, isso também é importante. É uma coisa que a gente tem abordado dentro do modelo também, que é primordial, quando a gente pensa na saúde ali da pessoa, para ela conseguir desenvolver melhor, né? Com certeza. Você tocando nesse ponto, lembrou aqui que o episódio 6 a gente falou sobre a eficiência operacional nos escritórios contábeis. E foi um tema que a gente também trouxe para dentro do fórum, né? Que a gente teve a participação, inclusive, do Carlos, né? Ele trouxe essa concepção valiosa, assim, de que tem que melhorar essa capacidade de eficiência operacional justamente para a gente liberar um pouco mais de gestão de tempo, que foi um tema que a gente falou aqui, né, de um outro episódio, a questão da carga, né, da pressão ocupacional que existe. Então, essa eficiência que a gente trouxe aí no operacional dentro do episódio 6 também é uma coisa muito relevante dentro do contexto ali do escritório Sim. contábil, né? E aí, quando a gente vai pensar nessa eficiência operacional, a gente foca muito. A gente não é nas discussões, a gente focou muito nessa gestão de pessoas, né? Que a gente fala de profissionais qualificados, de retenção de funcionários ali, dos colaboradores do escritório, se eles estão preparados ali para poder exercer essas funções e o como que isso é importante, como você consegue ter essa gestão de pessoas ali dentro, você consegue ter mais confiabilidade nos seus colaboradores que estão executando aquelas funções e a partir do momento que eles estão capacitados, eles vão conseguir mexer nas ferramentas que o escritório tem ali dentro, conseguir manuseá-las de uma forma melhor e aí você consegue ter um processo operacional que vai funcionar de Eficiente. uma forma mais redonda, que é o que a gente vê que às vezes o que falta hoje. Às vezes a pessoa não consegue mexer naquele sistema ali de forma eficiente, ou então dominar todas as ferramentas, ou então quando ela precisa saber de uma legislação, ela não tem o domínio daquela legislação, e aí o dono do escritório ali, ou o sócio, ele precisa intervir. Então, essa gestão ali também vai muito ligado como que você trabalha com a sua equipe. Você fazer uma gestão de equipe eficiente ali é o que vai fazer a diferença. Desde o lado pessoal, do lado profissional, da pessoa entender que ela tem sim condições de mexer, trabalhar em cima daquela capacitação para ela conseguir trabalhar de todas as formas. E isso minimiza os erros, né, que Muito. acontecem ali dentro do escritório, porque maior a eficiência, Menos menor erro. fica o erro ali, e a gente sabe que a gente tem várias ferramentas ali, tecnológicas, de preparação de equipe, para a gente fazer essa eficiência operacional melhor, né? Sim, com certeza. As pessoas vão estar mais seguras para poder trabalhar ali dentro e conseguir manusear. Quando a gente pensa nesse ponto que você falou do erro, é uma coisa interessante que, igual a gente estava falando sobre o retrabalho, é justamente por causa disso. Às vezes a pessoa não está tão preparada ali ou não foi capacitada para poder estar trabalhando naquele momento ali, e aí acaba gerando esse erro, e aí o sócio ou o dono do escritório ele precisa ir lá e ter o retrabalho de reconferir. Então, quando você tem essa eficiência operacional, os contadores que a gente percebe, né, que conversaram com a gente e falaram que tem essa gestão de equipe, que tem um trabalho de capacitação, que está sempre ali lado a lado, né, com os colaboradores, eles falam que esses erros e esse retrabalho ele diminui. E isso acaba impactando tanto no estresse dele, né, que diminui, e também na eficiência operacional ali dos escritórios. Eles conseguem produzir mais, né, de uma forma mais eficiente. Com certeza. Bom, e a gente teve também, no 7º episódio, a gente falou sobre um tema que é marketing digital. A gente tem percebido, né, através de pesquisa, que o contador não tem muita presença digital, que ele não tem, às vezes ele tem a vontade, mas não tem muito tempo, não tem uma confiança em fazer o marketing digital ali do seu escritório, mas muitas vezes eles acreditam que isso pode ser, né, a pesquisa já indicou pra gente que 52% dos respondentes ali apontam que o marketing digital pode ser o caminho para a divulgação eficaz ali e para atrair novos clientes, Sim. né, Pri? Me conta um pouco disso. É verdade, o É contador verdade, não Luan. tem uma presença Não. digital ali? É isso, a minoria que vai ter, né? Tanto que a gente fala que isso tem até um impacto também na captação de novos clientes, na retenção de novos clientes, que hoje eles fazem essa retenção de clientes ainda no estilo antigo, que é o boca a boca, né, por indicação.
E aí, quando a gente traz essa discussão, né, quando a gente trouxe essa discussão para dentro dos fóruns, a gente percebe justamente isso. Eles não têm essa presença digital, né, nas redes. Quando tem, ela é mínima e às vezes eles não sabem como fazê-la. Se você tem um site, não vai ser um site que é elaborado. Se você tem um Instagram, não faz post, ou então a forma que faz o post não é uma forma que vai chamar as pessoas ali. E aí a gente teve alguns contadores que já têm essa presença digital. Inclusive o Jefferson, que veio aqui para Isso. falar sobre o podcast, ele tem uma presença digital, até contribuiu, né, de como começar a fazer isso. Exatamente. E aí, né, quando o Jefferson traz esse relato dele, eles começam a perceber, não, eu consigo fazer isso, eu posso fazer isso. Mesmo que eu comece ali no mínimo, né? Depois eu vou aumentando. Porque eu acho que às vezes realmente é o medo mesmo de entrar na rede e não saber como utilizar a ferramenta. Mas a gente vê que faz toda a diferença. A gente precisa estar online mundo ali. atual hoje é necessário, né? Até para ser reconhecido também como uma fonte... uma fonte de conhecimento, uma pessoa que tem credibilidade ali, que ela realmente entende dos processos. De ter o conhecimento mesmo, né? Sim, aí, né, a pessoa pode trabalhar falando sobre como fazer uma análise tributária, então ele vai agregar valor porque ele vai ser reconhecido, assim, não, essa pessoa realmente sabe o que ela fala, ela tem propriedade sobre aquilo, então pode ser um contador que eu estou precisando. Na hora que eu precisava, assim, nossa, eu vi aquele cara na rede social, na hora que ele falou, eu entendi com clareza o que ele quis passar, então ele realmente entende do assunto, eu vou procurar o escritório dele. Então, pensar ali como uma forma mesmo de ser visto, né? De uma ser vitrine, lembrado. né? Exatamente. Começar ali como uma vitrine e depois vai escalando também. Sim. Começa a atrair ali, né, através das várias formas de fazer marketing. Exatamente. Para a atração de novos clientes. E no modelo a gente também vai abordar sobre isso. Falar como que o marketing ali pode ajudar os contadores aí pensando, né? Na captação de novos clientes, de ser referência, entre outras coisas. Bacana, Pri. E no episódio 8, a gente teve a presença ali do Matheus e da Regina, e elas falaram sobre o impedimento ali que muitas vezes acontecem dentro do escritório, que eles não conseguem oferecer outro tipo de serviço adicional. Então, Pri, você que também participou desse fórum, que foi bem incrível, assim, a gente debateu como que isso ainda pode ser uma nova receita para o escritório, mas eles não têm ainda o como fazer isso, o planejamento de fazer isso, né? É bem interessante esse episódio que a gente teve uma noção da gama de serviços que o escritório contábil pode oferecer ali em termos de serviços adicionais e agregando a sua receita, né? Sim, Lu, e esse episódio foi bem legal porque eles são mãe e filho, né? E são gerações diferentes. Aí a gente vai pensar na mãe que tem um viés mais tradicional, aí você pensa no Matheus que tem um viés assim que é mais inovador, e aí na hora que eles juntam esses dois, eles conseguem pensar assim, não, a gente pode transformar o nosso escritório, que foi o que eles fizeram, né? E aí que você trouxe até falando sobre agregar novos serviços, prestar novos serviços, o Peterson trouxe um exemplo até muito bom, que eles têm uma concessionária como cliente, e aí ele queria prestar novos serviços, a concessionária falou que não precisava, mas aí durante, né, as reuniões e tudo, o Matheus foi agregando valor e ele conseguiu ter uma nova prestação de serviço dentro dessa concessionária. Então a gente pensar o quê, né? Por mais que seja difícil, às vezes os contadores também vêm com essa percepção que você agregar, trazer novos serviços, às vezes é um impeditivo, porque por falta de tempo, por causa da demanda ali que tem dentro do escritório, ou então de não conseguir se preparar, o objetivo é o quê? Você se organizar, entender o que é a demanda do seu cliente e dentro do que você consegue ali, dentro do seu possível, você oferecer novos serviços ali, que isso também vai agregar vai agregar valor ali para dentro do escritório. E que é o que o Matheus trouxe, né? Que antes ele estava no operacional, a mãe dele agora está no operacional e ele está saindo para a parte estratégica ali do escritório, que é essa captação, montar novos serviços e agregar mais valor. Então o escritório agora ele está em expansão. Então isso é uma coisa que é importante. É lógico que a gente também tem que pensar no todo, e às vezes você vai virar e falar que a gente teve até essa fala do Antônio dentro do fórum, eu quero prestar novos serviços, mas hoje, no momento, eu não consigo. Mas ele está fazendo o quê? Ele está se preparando, ele está se organizando para ele conseguir ter novos serviços ali dentro do escritório e conseguir amparar o cliente dele em todas as pontas ali, né? O cliente dele não sair para pedir a prestação de serviço em um outro local. Exato. Então, a gente precisa entender o escritório como um todo, isso faz uma diferença. E esse podcast foi bem legal por causa disso, porque muitas das vezes o contador, ele tem as ferramentas ali, todas as informações para fazer esse serviço adicional, né? Fica até mais fácil ali para ele. Mas é claro, com todos esses desafios que ele vive hoje, né? A questão da eficiência, da falta da gestão de tempo,
tempo, né? Não consegue, mas eu acho legal que a gente debateu sobre isso, né? Inclusive no episódio e com a contribuição, né, dos nossos participantes, o Matheus e a Regina. Então, isso foi bem interessante, assim, para dentro do nosso movimento ali, que tem esse propósito de dar eficiência para os escritórios contábeis. E também um outro episódio, que foi o episódio 9, a gente convidou a Nayara Todeschi para falar do propriamente empreendedorismo contábil. E a Nayara deixou, né, toda a história dela de como começar, né, ali empreendendo, tendo um negócio contábil, às vezes é desafiador com todos esses itens que a gente está falando aqui de desafio. E ela trouxe também a questão de desenvolvimento da cultura e também de pessoas dentro do escritório, que isso faz muita diferença dentro do empreendedorismo, dentro do escritório contábil ali, né? E ela destacou várias coisas, assim, que são bem interessantes, né, Pri? Sim, se a gente for analisar o podcast da Nayara, tudo que a gente falou aqui anteriormente são coisas que a Nayara já faz hoje no escritório dela. E aí ela trouxe essa experiência no começo, né? Ela tinha um escritório mais tradicional, ela passou por vários processos aí até ela entender qual que era o perfil, como que ela queria trabalhar. Ela tem a irmã dela na parte de processos, ela fica responsável pela parte estratégica. E é muito legal a gente ver o podcast dela, porque ela fala de tudo, desde o onboard do cliente, quando ele chega ali, e aí ela tem aquela conversa, ela vai explicar para ele como que são os processos, como que o escritório funciona e como que ele precisa trabalhar junto com o escritório. Aí ela traz também falando sobre esses processos automatizados dentro do escritório, as integrações, e também fala justamente sobre a gestão de pessoas, da equipe dela conseguir rodar ali, de estar capacitada, e dela treinar os colaboradores dela para eles conseguirem executar as tarefas de forma mais autônoma, né? E ela também tem essa presença digital que a gente fala do marketing ali. E ela também abordou um ponto de concorrência, assim, né? Que muitas vezes a gente não precisa se comparar com a concorrência, né? Que é um fator que sempre, né, vai ter ali quando a gente está empreendendo algum negócio, né? Que foi bem interessante. Que aí a gente entra naquela ideia também do contador perceber o valor dele conseguir agregar valor no serviço dele e o cliente entender o real valor daquele contador e falar, não, eu preciso estar com esse escritório, apesar, ele pode cobrar um pouco a mais do que que o outro contador ou que o outro escritório está me oferecendo, mas o serviço que ele presta é um serviço de excelência. Então, vale a pena eu continuar com ele aqui e, às vezes, pagar um pouco mais, porque eu sei que tudo que ele vai me oferecer ali vai ser um serviço de primeira linha, né? Ele está preparado para qualquer coisa que eu precisar ali. Então, assim, o podcast dela é bem legal, né, que a gente pensa, aquele contador que ainda não faz isso, ele pode se inspirar nas dicas que a Nayara trouxe e pensar. Não quer dizer que para mim vai ser igual, mas eu posso pensar como que eu vou aplicar aqui dentro do meu escritório. Pensando. Uma luz. Porque as experiências são diferentes, mas a gente pode pelo menos ter um caminho. Não, ela falou isso, eu vou pensar desse jeito e aplicar aqui dentro da realidade do meu escritório. Verdade. Isso é legal também. Muito legal. E Pri, no episódio 10 a gente fez um compilado de tudo que a gente estava discutindo ali do fórum. A gente teve a presença do Araújo, que é um contador tradicional, que contribui muito com a gente ali dentro do movimento, né? A gente falou de várias coisas que permeiam esses desafios, que é receita, controle de custo, liderança, né? A questão da rotatividade dentro do escritório, que também é um desafio muito grande. E a gente convidou ele para falar e ele trouxe e ainda traz muitos insights para a gente, né? Sobre esse contexto atual da contabilidade. Então, o Araújo é um participante ativo, né, dentro da comunidade, tanto nos fóruns quanto agora nos encontros que a gente está tendo. E é bem interessante que é igual, ele é o ponto ao contrário da Nayara que a gente estava falando aqui. E quando a gente está nos encontros, é muito legal que apesar deles estarem nos opostos, a conversa se conecta, sabe? Legal. Quando a Nayara traz um ponto de vista falando sobre o onboard, ele tem um onboard dentro do escritório dele, mas é um onboard mais simplificado, mas que funciona e que os clientes conseguem entregar os documentos na forma que ele precisa. Quando a gente fala nessa expansão de novos serviços, ele é um contador que ele entende que ele precisa ter essa expansão de novos serviços, mas que no momento agora ele não consegue fazer, mas é uma coisa que já está na rota dele. E aí quando ele vem para os encontros e a gente traz esses temas, ele consegue absorver aquilo que a gente está falando ali e falar, não, dentro do meu escritório, da minha realidade, eu consigo aplicar dessa forma. Igual o marketing que a gente estava falando. Hoje ele não tem um marketing digital tão
ofensivo, assim, tão ativo nas redes sociais. Mas é uma coisa que ele já quer começar a fazer, e aí quando a gente está dentro dos encontros, ele começa a pontuar e fala assim, não, eu consigo trazer isso, eu consigo trabalhar Legal. dessa forma. E aí no podcast que a gente teve com ele, ele trouxe justamente essas pontuações. Como que o fórum, como que o Visão 25 tem auxiliado ele aí para ter uma percepção e uma visão maior aí dos escritórios contábeis. E aí agora também ele, junto com essa experiência, ele também está auxiliando a gente na construção desse novo Que modelo de bacana. negócio. Ele está ativo com a gente, que aí ele traz na prática e a gente vai ajustando. Porque o objetivo do modelo é o quê? Conseguir atingir todos os escritórios. Seja um escritório maior igual o da Nayara, ou seja um escritório menor igual o do Araújo. Ô Pri, no 11º episódio dessa temporada do podcast, a gente também falou sobre a gestão de tempo, que é uma coisa que o contador sempre reclama que não tem tempo, que falta, que muitas vezes se concentra muito no operacional e também no estratégico, que acaba não tendo ali uma gestão de tempo eficiente, bacana, e a gente contou com a presença do Peterson, né, que também é uma pessoa que contribui muito para dentro do nosso movimento, que ele falou da dificuldade de conciliar as demandas dele como gestor, né, e também da pressão dos prazos ali, como que isso impacta dentro da produtividade da sua equipe. E durante essa conversa ele também revelou estratégias que ele faz para dentro do escritório dele diante disso. E me conta um pouco assim, isso também dentro do movimento, dentro das nossas pesquisas, é algo que também a gente precisa trabalhar bastante, que trabalhamos, né? Vimos isso no episódio. Sim, Lu, a gente percebe, né, na pesquisa e tanto nos fóruns, que os contadores falam justamente dessa falta de tempo. Eu não tenho tempo para fazer nada porque eu fico grande parte do meu dia dentro do escritório, fazendo os processos ali, fazendo os serviços que eu preciso fazer. Então, quando a gente pensa nessa gestão de tempo, igual o Peterson traz, né, é importante a gente pensar o quê? Na otimização dos processos, numa equipe bem treinada, numa organização, um cronograma também de como eu vou seguir aquilo, das pessoas saberem. Essa semana eu tenho que fazer entrega disso, então a gente vai focar nesse tempo, se dedicar a isso, para fazer isso e entregar nesse momento. Outra coisa também que a gente vê que impacta muito no tempo dos contadores é a conversa com os clientes, seja aquelas conversas quando eles querem tirar uma dúvida pelo WhatsApp, pelo telefone, por um Que e-mail. foi essa comunicação eficaz que a gente trabalhou lá no episódio com a Kelly, né? Exatamente. Pensar em ferramentas aí que vão otimizar esse processo, que às vezes são perguntas que são rotineiras, que são feitas dentro do dia 4, 5, 6 vezes, e às vezes se a gente conseguisse responder de uma forma mais ágil, ou então tivesse uma ferramenta ali, né, que fizesse Com essa resposta, certeza. é um tempo também, é uma otimização que você vai ter ali do seu dia. Então, pensar nessas estratégias, uso de ferramentas, utilização de cronogramas, alertas de mensagem, igual quando a gente vai lá cobrar um cliente 5, 6 vezes porque ele não mandou um documento. Ter um sistema que avise para o cliente, você precisa mandar esse documento tal dia, que o prazo é esse. Então, pensar em processos ali que vão organizar as rotinas do escritório. Que às vezes essa falta de organização também vai impactar ali no tempo que vai ser que vai ser utilizado para executar as tarefas ali ao longo do dia. E aí, quando você também não tem essa equipe que consegue rodar de uma forma mais sozinha, né? O gestor ali, o contador, ele precisa estar ali o tempo inteiro organizando e falando o que cada pessoa deve fazer. Então, uma equipe mais autônoma também faz a diferença ali para essa otimização de tempo ali, liberando o contador para outras Essa coisas, né? gestão de tempo se torna quase que crucial ali para Sim, dentro do escritório contábil, né? sim. Você falou sobre equipe e é importante a gente ressaltar que no episódio 12 a gente teve a participação do João Siqueira e a gente falou sobre essa questão de gestão de pessoas, né? Sobre a rotatividade que acontece dentro do escritório, sobre a falta de encontro com a mão de obra, Sim. né, para trabalhar ali dentro dos escritórios. E isso é uma eficiência motivacional que talvez tenha que ser trabalhada Sim. dentro do escritório. A gente debateu isso bastante dentro desse episódio do podcast. E como que a gente pode minimizar essa rotatividade? É uma coisa que está sempre também dentro das discussões, né, Pri? Essa questão de
de gestão de pessoas. Ô Lu, isso é latente em todas as discussões. Não tem um fórum ou um encontro que a gente faça que essa questão de gestão de pessoas não vem. Principalmente pensando em rotatividade, sabe? Às vezes você pega aquele colaborador que ele não tem aquela experiência, você vai despender seu tempo para poder capacitá-lo ali, e na hora que ele está pronto para poder trabalhar ali, rodar sozinho, ele faz o quê? Ele vai para o concorrente. Então, quando a gente pensa nessa gestão, a gente pensar numa gestão eficiente, pensar em capacitação, pensar nos benefícios, pensar no lado emocional daquele colaborador. E aí a gente tem contadores que fazem parte ali do movimento que eles trazem muito isso. O Renato, o Sebastião, até a própria Nayara também, falando sobre essa gestão de pessoas. A Nayara trouxe até um exemplo um dia, falando sobre que ela, né, esse impacto de perder colaboradores para o concorrente, que numa conversa que ela teve, ela conseguiu reter aquele colaborador porque ele era importante para ela ali. Então, a gente pensar nesses processos, né, pensar no mapeamento, o que que eu vou fazer. Às vezes você vira e fala assim, às vezes se eu oferecesse um benefício, alguma Uma coisa prática assim, de incentivo, uma prática né? de O incentivo João ali, falou bastante disso você no consegue podcast. reter aquele funcionário, e isso faz muita diferença dentro do escritório, porque a rotatividade impacta muito. Na hora que a pessoa está pronta para trabalhar sozinho, ela sai do escritório. Aí você vai entrar no todo o processo de novo, contratar uma outra pessoa, trabalhar aquela pessoa, desenvolver aquela pessoa, e na hora que ela estiver pronta, ela sai novamente para outro É local. importante ter clareza sobre Sim, isso, né? Entender o crescimento da pessoa dentro do escritório e fazer um bom planejamento sobre isso ali sim, também, né? Porque isso é um problema, é um desafio latente que a gente tem sim, escutado dos contadores, né? sim. Bom, eu acho que é isso, Pri. A gente passou por todos os episódios que aconteceu nessa primeira temporada do Fala Visão. A gente tá ficando aqui com esse último episódio que tá trazendo aí um pouco da retrospectiva de todos os desafios que a gente falou. Lembrando que a nova temporada vai vir muita coisa bacana, novidades. A gente está entrando numa nova fase do movimento, que é a construção desse novo modelo de negócio, com tudo que a gente já discutiu dentro dessa primeira temporada. Então, eu queria agradecer a você que acompanhou a gente aqui, que está fazendo parte, que está contribuindo com o Movimento Visão 25. Deixar aí a intenção da nova temporada, que eu já dei um spoiler aqui, que vai vir com muita coisa diferente e com uma outra abordagem, para aí a gente chegar nesse objetivo que a gente busca sempre, que é um novo patamar de eficiência dos escritórios contábeis. E é isso, Pri. Muito obrigada pela sua contribuição aqui, pela sua atuação dentro do Movimento Visão 25. Ai, Lu, eu que agradeço mais uma participação aqui no podcast, o nosso último do ano, né? Esse período que a gente teve aí foi enriquecedor para a gente. A gente teve muita troca, a gente conseguiu pegar muita informação, conseguimos traçar os desafios aí que os contadores enfrentam aí no seu dia a dia. E aí agora a gente vai para 2025, que é com esse modelo de negócio, para conseguir auxiliar os contadores aí e, com a ajuda deles, construir esse modelo que vai elevar os escritórios a um novo patamar de sucesso. A gente aguarda vocês, então, ano que vem aqui com a gente no podcast, né, Lu? Isso mesmo. E é isso, pessoal. Obrigada. E eu te espero, né? Todo mundo aqui espera você na próxima temporada do Fala Visão.